Para compor o dispositivo desta audiência pública, convidamos o ilustríssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Neudi Sareta. Convidamos também a senhora gerente de Planejamento em Saúde, Manuela Vieira de Bona Schlickmann, neste ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarques Silva. Convidamos também a excelentíssima senhora promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutora Andréia da Silva Duarte. Lembramos também que teremos a participação na modalidade virtual do Procurador da República de Santa Catarina, Dr. Michael de Barros. Citamos e agradecemos a presença também das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial, como o senhor Superintendente de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, Jamir Brito. Também o senhor membro do Núcleo Estratégico da Fundação de Apoio EMOSC Cepom, Michael Scaff. Também o senhor diretor executivo da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado de Santa Catarina, Brás Vieira, neste ato representando o presidente Giovanni Nascimento. Registramos também a presença da senhora superintendente dos Hospitais Públicos do Estado de Santa Catarina, Tatiane Titerix. E também registramos a presença do senhor Superintendente da Saúde do Estado de Santa Catarina, William Westphal. Neste momento, gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor Presidente da Comissão de Saúde da ALESC e proponente desta audiência pública, deputado Neudi Sareta, para a abertura oficial e presidência dos trabalhos. Muito boa tarde. Bom dia a todos e a todas. Está aberta a nossa reunião, a nossa audiência pública de apresentação do primeiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2025 da Secretaria de Estado da Saúde. Cumprimento a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, em nome da Manuela Vieira de Bona Schlickmann, que é gerente de Planejamento em Saúde e representa nosso secretário de Estado da Saúde, Diogo, que, conforme eu esclareci antes de iniciar a audiência pública aqui na nossa reunião de Comissão de Saúde, está cumprindo um compromisso em Brasília, conversou comigo que não poderia estar presencialmente presente, deverá fazer talvez uma intervenção virtual, e o Dr. Diogo sempre foi um secretário que, quando nós precisamos, sempre esteve disponível, e com certeza, quando precisarmos e chamarmos, ele estará novamente disponível. Então, a sua presença, embora já presente virtualmente, mas a sua presença, Diogo, aqui representada por toda a equipe da sua secretaria, já nos engrandece bastante e fica, portanto, o nosso agradecimento mais uma vez. E agradeço também por, mesmo estar aí em Brasília, cumprindo compromissos, pode dar uma palhinha, né, uma entrada aqui na nossa reunião, então eu vou passar imediatamente ao secretário Diogo Demarques para que faça as suas considerações aqui à nossa audiência pública, para depois irmos propriamente aqui nas apresentações dos relatórios. Bom dia, todos me escutam, né? Escutamos. Bom dia, deputado Sareta, todos os membros da comissão, o pessoal já mencionado aí que está por vídeo, o pessoal que está presencial, em especial a minha equipe aí da Secretaria de Estado da Saúde. Quero deixar registrado que a equipe tem total domínio sobre o que vai ser apresentado, sobre o relatório quadrimestral, né, o cumprimento aí dos dispositivos da Lei Complementar 141, mas mais do que isso, deputado, deixar aqui registrado que, para além dos ritos formais, como no dia de hoje, a Secretaria de Estado da Saúde está à disposição sempre para qualquer esclarecimento, para qualquer debate, de peito aberto sempre, como a gente vem fazendo desde 2023, para discutir qualquer assunto relacionado à saúde pública catarinense. Quero aqui também deixar registrado um agradecimento aí de toda a comissão de saúde da ALESC, né, em seu nome como presidente, pela boa condução, a condução com diálogo, condução com cobrança, mas, ao mesmo tempo, uma cobrança no sentido de construção entre o executivo e o legislativo, e aí toda a população sai ganhando, né?
deixar aqui registrado. Eu estou aqui na Assembleia do CONAS nesse momento, então uma pauta bem importante relacionada a um programa que vai ser lançado agora na sexta-feira e outros assuntos como judicialização, enfim, né? E a gente está trazendo as demandas aqui de Santa Catarina, muitas dessas demandas, inclusive, apontadas por vocês. Então, por isso que eu não pude estar presente. A Cristina, que é a adjunta, também está na agenda com o governador, mas toda a equipe está aí, todo o suporte. E reforço, né? A gente sempre vai estar à disposição de vocês. Já agradecer aí por toda parceria aí nas pautas da saúde, que a Assembleia também vem trazendo, né? Seja aprovação, seja questionamento, seja pedido de informação. Dessa maneira, a gente vai conseguindo construir, para e passa aí, uma saúde melhor para todo catarinense, tá bom? Obrigado aí, Deus abençoe e tenha um bom dia de trabalho. Obrigado, secretário Diogo. Quero agradecer a sua participação, desejar aí sucesso nas suas tratativas aí em Brasília, nessas reuniões, e também rapidamente dizer que nós acabamos de ter uma reunião ordinária da Comissão de Saúde, cujo tema principal foi a questão das políticas públicas estaduais de combate ao AVC, um tema muito importante, a sua equipe acompanhou. Nós gostaríamos também de deixar esta questão para que seja analisada aí com todo o afinco possível, porque o tema é muito importante sobre a questão do AVC. E também uma preocupação que já manifesto antecipadamente aqui, já conversamos, sei que já tem ações nesse sentido. Nós estamos entrando aí o inverno daqui a pouco, a ocupação dos nossos leitos de UTI, a preocupação especialmente com as doenças respiratórias. Eu sei que vocês estão preocupados, mas queria transmitir aqui também esta nossa preocupação. No mais, muito obrigado, secretário Diogo, e tenha uma boa reunião aí em Brasília. Obrigado, deputado. AVC a gente está à disposição. Inclusive, o Estado é o único do Brasil que tem habilitação estadual para trombectomia mecânica, né? Temos 3 prestadores que não são habilitados em Brasília, mas que nós pagamos administrativamente para trombectomia. Mas o AVC a gente tem que começar a discutir, inclusive, no papel da atenção primária, né? Então, é uma discussão muito boa, a gente está à disposição, sim. E parabenizo, inclusive, a Leste por estar trazendo esse tema. Com relação aos leitos de UTI, a pessoa vai mostrar num dos slides ali os leitos de UTI atual que nós temos por conta do JAG. A gente está com a vacinação da influenza em... Tivemos um problema de conexão. Bom, de qualquer forma, se o secretário Diogo retornar, consideramos também que a participação dele já foi produtiva e concluída aqui. Agradecemos mais uma vez, até porque temos aqui a equipe que vai nos continuar aqui com a nossa audiência pública. Quero registrar também a presença ao Silmar Marini, da FEAESC, da AESC, que está presente virtualmente também. O Silmar, seja bem-vindo também na nossa reunião. Passo a palavra, então, agora para Manuela Vieira de Bona Schlickmann, que é gerente de planejamento da saúde, que representa, então, o secretário Diogo, para fazer propriamente dita a apresentação. Pode Eu acho ir. que caiu, deputado, não sei se chegaram a me escutar, desculpa estar aqui atrapalhando o segmento. Sim, chegamos a escutar, sim, caiu, mas se quiser fazer a conclusão, ainda à disposição. Tá. Não, só dos leitos de UTI, nós abrimos quase 300 leitos de UTI no estado desde 2023. Estamos no momento de sobrecarga, sim, mas as equipes estão atentas, a gente está garantindo assistência a todos. Abrimos leitos de suporte ventilatório em Itajaí, temos mais leitos abrindo na região da Foz, porque ali tem uma concentração grande, agora na Grande Florianópolis, região do Planalto Norte e Nordeste. Então, a gente segue com um planejamento de expansão. É um momento realmente de sobrecarga. E a gente pede que todo mundo se vacine contra a gripe, que é a maior incidência de casos do JAG hoje, está relacionada à influenza A. Então, deixar registrado também esse pedido, aproveitar aí a audiência de vocês e toda a capilaridade da Leste, tá bom? Valeu, um bom dia a todos e obrigado. Ok, muito obrigado, secretário Diogo Demarque. Passamos, então, a palavra agora a Manuela Vieira de Bona Schlickmann para a sua fala e sua apresentação. Um bom dia a todos. Então, sou Manuela, gerente de Planejamento em Saúde, aqui, neste ato, então, representando o nosso secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarque Silva. Estou à frente, então, da gerência de planejamento, área responsável pela elaboração do relatório detalhado do quadrimestre anterior,
Então, faremos agora a apresentação, então, relativa ao primeiro quadrimestre de 2025. Eu posso fazer, eu acho que é melhor, né? Para passar, né? É para lá? Então, bom dia a todos. Escutam bem? Então, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, ele está previsto na Lei Complementar número 141, dentro do seu artigo 36. O gestor do SUS, então, ele é responsável, né, pela elaboração do relatório referente ao quadrimestre anterior, contendo algumas informações mínimas, né? Então, tem 3 itens que são obrigatórios para compor o relatório. O primeiro item é o montante e as fontes de recursos aplicados no período, toda a parte de auditorias realizadas ou em fase, né, de execução no período, e a oferta e produção dos serviços públicos. No parágrafo 5º desse artigo, né, traz a questão dos meses, né, no qual a gente tem o prazo, então, para fazer essa apresentação, que são os meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa. Então, trazendo o montante dos recursos aplicados no período, então, referente a janeiro a abril de 2025, a gente traz nesse slide, então, o montante de recursos, então, aplicados em todas as fontes de recursos por unidade gestora, então, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Aqui, a gente traz as 2 unidades gestoras com execução neste período, que é o Fundo Estadual de Saúde, com a dotação orçamentária de 7 bilhões e 75, com 53% desse orçamento já empenhado no período, 56% já liquidado, e do percentual liquidado, 92% já foi pago. Na unidade gestora do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC-CEPOM, e hospitais municipais, a dotação orçamentária, então, atualizada é de 61 milhões. O percentual empenhado está em 61 mil. 61 mil dotação orçamentária. O empenhado está em 85%, o liquidado 28% e o percentual pago 100% do liquidado. Agora a gente traz um recorte, então, do Fundo Estadual de Saúde, o montante, então, aplicado, né, nas ações de serviços de saúde, com a fonte do Tesouro. Então, aqui, especificamente, fonte 100, né, trazendo, então, aqui um recorte pelos programas. Nós temos 4 programas sob gestão da SES. Então, os programas dentro do orçamento, eles organizam, né, o orçamento em 4 grandes blocos, que são os programas. Então, os que estão sob gestão da SES, né, é o de Gestão Estratégica e Inovação, com uma dotação orçamentária de 930 milhões, 56% já foi empenhado, 54% já foi liquidado e 83% deste programa já foi pago no primeiro quadrimestre. No programa de Vigilância em Saúde, temos 2 milhões, 50% desse valor já foi empenhado, 2% liquidado, e do liquidado, 66% já foi pago, reforçando que isso é fonte 100. Né? No programa Atenção Especializada à Saúde, temos 2 bilhões de dotação orçamentária, 70%, quase 80% já foi empenhado, 46% liquidado, e do liquidado já temos 92% pago. E o programa de gestão de pessoas, sob gestão da SEE, temos, então, uma dotação orçamentária de 2 bilhões e 800. O empenhado percentual já foi 28% empenhado, do liquidado 98% e 92% pago. Então, trazendo agora aqui um recorte
através dos programas, né? Então, como eu falei, são 4 programas que assestem a gestão sobre eles. O programa de gestão estratégica e inovação, ele tem enquanto objetivo, né, promover a eficiência nos processos organizacionais por meio de ações estratégicas e inovadoras que proporcionem a sustentabilidade tecnológica e econômica do SUS. Dentro desse programa, a gente tem diversas subações. Aqui a gente traz também, né, toda essa dotação orçamentária referente aos recursos do Tesouro. Algumas subações relevantes dentro desse programa, como a manutenção dos nossos serviços administrativos, né, das SES, toda a parte de manutenção e modernização, todo o parque tecnológico também com subação própria, as atividades do Conselho Estadual de Saúde, toda a parte de qualificação dos profissionais do SUS com subação própria também, a subação das demandas de ações judiciais, as gerências regionais também com subação própria e subação das ações do Santa Catarina levada a sério. Então, um programa, né, que a gente destaca como a subação que leva, né, um maior valor à subação do atendimento às ações judiciais, né, com a dotação orçamentária aí de 453 milhões. Desse valor, a gente já tem 84% empenhado, 55% pago, 55% liquidado, e do percentual liquidado já temos 84% pago somente nessa subação. No programa de vigilância em saúde, o objetivo dele, então, é planejar e implementar ações, medidas de saúde pública para a proteção de saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Aqui a gente traz o recorte da subação referente ao LACEN, através, né, da realização de exames e ensaios de interesse de saúde pública, o recorte, então, do valor, né, essa dotação referente, então, aos recursos do Tesouro. Não apareceu ali o valor, mas é 2.500.000, se eu não me engano. 50% desse valor já foi empenhado e 66% foi pago em relação ao liquidado. No programa Atenção Primária à Saúde, ele também tem como objetivo, né, o fortalecimento da atenção primária à saúde, como coordenadora do cuidado e ordenadora da organização da rede, sendo o primeiro nível de atenção à saúde, enfatizando, então, aqui a função resolutiva dos cuidados primários à saúde. Esse programa, ele reflete o compromisso que o governo tem, né, no cofinanciamento com os municípios. Então, aqui a gente tem 4 subações, nas quais, né, a gente traz a dotação aí já nas 4, com praticamente 100% do empenho já feito no primeiro quadrimestre. O pago foi 100% em cima do liquidado. Então, a gente tem toda a parte do cofinanciamento com os municípios referentes à atenção primária. Então, é o repasse aos municípios, né? Também tem ali o repasse, né, para os municípios contemplados no Programa Catarinense de Inclusão Social, o PROCIS, e também para as equipes de atenção prisional. Então, é um programa que ele já está 100% pago e é um compromisso que o Estado tem, então, reforçando, né, todo o empenho já foi feito nesse primeiro quadrimestre. E o programa Atenção Especializada à Saúde, ele proporciona à população catarinense acesso a ações e serviços de saúde qualificados no âmbito do SUS, que demanda profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico que envolva alta tecnologia e alto custo. Esse é o programa, né, que tem o maior número de subações, é o programa também que tem o maior valor, né, a maior dotação orçamentária dos 4 programas que eu, então, mencionei anteriormente. Aqui também temos diversas subações. Nesse primeiro slide, o rol de subações, ele traz aqui um recorte, né, referente aos nossos hospitais próprios, a primeira subação, ali administrados, né, pelo Estado. Os medicamentos do componente especializado e estratégico, toda a parte de doação e transplante de órgãos e tecidos, a Central Estadual de Telemedicina, o Programa de Tratamento Fora de Domicílio, TFD,
Todos os procedimentos hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade, também em subação própria, a subação própria das cirurgias eletivas e a subação própria também dos programas de valorização dos hospitais, PVH. Nesse primeiro rol, então, de subações, a gente destaca, as subações aí das cirurgias eletivas, um compromisso do governo, onde já temos aí uma dotação inicial de praticamente 340 milhões, onde 85% aí já foi empenhado, e do percentual liquidado já temos 74% pago. E do programa de valorização, então, dos hospitais, também temos aí, está tão pequenininho, 90% empenhado, o percentual pago 45%, e do que já foi, então, liquidado, já temos 100% pago do programa de valorização dos hospitais. Dando continuidade, então, ao mesmo programa, temos as subações referentes, então, aos convênios de ações de saúde. Subação também é referente às organizações sociais, aqui são os contratos com as OS. O cofinanciamento também das especialidades odontológicas, então, o compromisso também com o Estado em repassar recursos para os municípios. Toda a parte de equipamento, material permanente e imobiliário em subação própria. Subação própria também do Serviço de Verificação de Óbito e do CCR, o Centro Catarinense de Reabilitação. Acho que foi. Finalizando aqui o slide desse programa, a gente tem toda a parte também de construção e ampliação e reforma em subação própria, 52 milhões de dotação orçamentária, empenhado já 66% dessa subação e 74% do percentual já pago no quadrimestre. Subação dos leitos, internações e serviços de caráter de urgência. O cofinanciamento também com o CAPS. A alocação de aeronaves também para as demandas da saúde, com 95% já empenhado nessa subação e 75% pago. As comunidades terapêuticas também com subação própria, uma dotação orçamentária de 14, quase 15 milhões, onde 96% dessa subação já foi empenhada. Do percentual, então, empenhado, a gente já teve 99% pago das comunidades terapêuticas. E a subação, então, também, que é o cofinanciamento estadual para os serviços de referenciais terapêuticos, que também já temos 100% pago. A unidade gestora, referente, então, ao Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC, CEPOM e Hospitais Municipais, a UG 93. Aqui nós temos, então, 53 milhões de dotação orçamentária. Deste montante, então, nós temos 100% já empenhado, 28% liquidado, e desse percentual do liquidado, 100% já foi pago. Trazendo o recorte do nosso percentual, então, da receita de impostos e transferências constitucionais e legais, o mínimo percentual, então, aplicado à saúde, os nossos 12%. Aqui a gente traz um gráfico comparativo de 2020, então, até 2025, do primeiro quadrimestre, onde, então, a linha azul ela traz o percentual empenhado e a linha laranja o percentual liquidado. Então, a gente está no primeiro quadrimestre de 2025, já com 13,23%, então, liquidado no período. Trazendo um pouco da parte, então, da produção de saúde, também trouxemos um gráfico, com uma série histórica de 2020 a 2025. Então, temos a parte de produção ambulatorial do SUS. Aqui é a quantidade aprovada referente ao primeiro quadrimestre. Então, a linha verde reflete a quantidade, então, aprovada de produção ambulatorial da gestão estadual, fechando em 29 milhões aí de quantidades aprovadas de produção. Quando a gente abre um pouquinho mais essa informação, a gente vai para um gráfico, então, que traz a produção ainda ambulatorial da quantidade aprovada por grupo de procedimentos. Então, a gente tem grupos, alguns grupos de procedimentos,
né, o primeiro ali de ações de promoção e prevenção, procedimentos com a finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, os transplantes, os medicamentos, as órteses e ações complementares. E aí o Estado, então, com uma produção alta no grupo de procedimentos dos medicamentos. Trazendo o recorte agora da produção hospitalar, então, são as AIHs aprovadas no primeiro quadrimestre. Temos aí, então, a série histórica de 2020 a 2025, e a gente já tem aí, enquanto produção hospitalar, 107 mil, né, AIHs aprovadas nesse período. Trazendo um recorte, então, ainda da produção hospitalar, das AIHs aprovadas, então, por grupo de procedimentos, aí agora no período do primeiro quadrimestre, então, de 2025, então, por grupo de procedimentos, a produção hospitalar, a gente tem os procedimentos com finalidades, então, diagnósticas, os procedimentos clínicos, os procedimentos cirúrgicos e os transplantes. Então, procedimentos cirúrgicos com a produção de quase 55 milhões de AIHs aprovadas. A gente resolveu trazer, dentro dos procedimentos cirúrgicos, então, esse gráfico que traz aí, né, o recorte dos tipos de AIHs, e a gente pode destacar, então, dentro dos tipos de procedimentos cirúrgicos realizados nesse primeiro quadrimestre, o Estado ele se destaca ali, né, com procedimentos cirúrgicos digestivos, no ósseo muscular, geniturinário e também obstétrico. E o último item que seria obrigatório do relatório são as auditorias realizadas ou em fase, então, de execução. Então, a gente traz aqui só o quantitativo. As auditorias realizadas são aquelas que foram encerradas nesse quadrimestre, né? Então, foram as concluídas, todas as etapas da auditoria, e temos 22 auditorias, então, encerradas nesse primeiro quadrimestre. E temos 16 auditorias em fase de execução. Então, elas ainda estão em andamento no período. E, trazendo um pouquinho da questão das cirurgias eletivas, né, um compromisso, então, do governo, nós temos aí o gráfico que compara os quadrimestres, então, por ano. Então, a gente tem o destaque dos 2 últimos anos, né, do aumento, né, do número de cirurgias eletivas em Santa Catarina, né, reforçando aqui, né, e honrando com o compromisso do governo em atingirmos aí um número elevado de cirurgias eletivas. O resumo dessas cirurgias, então, está aqui por tipo, quase 350 mil cirurgias com internação, 204 mil cirurgias ambulatoriais oftalmológicas. Aqui não estão computados os dados de abril e maio, e 330 mil cirurgias de emergência. Também não está contabilizado aqui, né, a produção referente a abril e maio. Então, totalizando aí quase 900 mil cirurgias realizadas em Santa Catarina neste governo. Em relação aos leitos de UTI, aqui a gente traz, então, o mapa do Estado por macro-região de saúde. Então, temos aí mais de 1.445 leitos de UTI ativos em Santa Catarina, e, neste governo, a gente reforça, então, a habilitação de praticamente 300 leitos novos de UTI, né, nos 2 últimos anos. Seria essa a apresentação. Muito obrigada. Bem, muito obrigado, Manuela, pela sua apresentação, inclusive bastante objetiva. Eu vou abrir a palavra agora para quem desejar fazer uso da mesma, se houver questionamentos ou complementos da apresentação, deixo à disposição. Consulto se a doutora Andréa gostaria de... Vou passar, então, para a doutora Andréa Duarte da Silva, que é doutora Andréa Silva Duarte. Aqui houve uma inversão. Desculpa. Promotora de Justiça de Saúde Pública em Florianópolis, 33ª Promotoria.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao deputado pela oportunidade de trazer, dentro desse tema tão importante, crucial para toda a população do nosso Estado, a visão do Ministério Público. Eu sou titular da 33ª Promotoria aqui de Florianópolis. É uma promotoria que, além de cuidar da saúde pública do município de Florianópolis, também é responsável, em âmbito estadual, pelas demandas de média e alta complexidade, que inclui a gestão dos hospitais e a maior demanda, né, como a expositora acabou de colocar, seriam as cirurgias eletivas, né? Quando apresentado o relatório, me chamou a atenção em relação àquele primeiro item do Programa de Gestão, Estratégia e Inovação, né, o valor significativo que é dispendido pelo Estado em nível de ações judiciais, né? E realmente é muito relevante, né? 450 milhões, que dentro daquele quadro foi o que mais se destacou, mas isso reflete, né, a grande carência e talvez até o desespero de grande parte da população de não se ver assistida pelo SUS, né, por esse grande sistema universal que atende a muitos, mas que ainda carece em muitos pontos. Um número significativo, 450 milhões, mas as pessoas buscam o Ministério Público e o Judiciário, muitas vezes, como uma última alternativa, digamos, como a tábua de salvação, né? E bom fosse que nem o Ministério Público nem o Judiciário tivessem que intervir nessa seara para assegurar esse direito fundamental previsto no artigo 5º da nossa Constituição. 883 mil cirurgias, aproximadamente 900 mil cirurgias realizadas, é realmente um número significativo, né? Mas ele está muito aquém de satisfazer as necessidades ainda da nossa população. Nós temos, no Hospital Regional de São José, 11.752 pessoas em fila de espera, aguardando por cirurgias múltiplas, né? Um número bastante expressivo. Nós temos, no Hospital Infantil Joana de Guzmão, 3.225 crianças e adolescentes aguardando por cirurgias, a maior parte delas cirurgias para correção de estrabismo. Temos também 10.095 pessoas aguardando no Hospital e Maternidade de Brusque, né, por cirurgias também múltiplas, e 6.066 pessoas aguardando no Hospital Celso Ramos e 3.127 pessoas aguardando na fila de espera por cirurgias no Hospital Florianópolis. É um número bastante assustador. Diariamente, na minha promotoria, eu acolho e recebo pessoas reclamando de longas esperas. A fila, ela realmente ela vai ser sempre invencível, até porque o nosso Estado ele tem acolhido muitos imigrantes de outros países, decorrente de tragédias ambientais que ocorreram. Nós tivemos aí a grande tragédia do nosso vizinho Estado do Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas migraram para cá. E, evidentemente, que isso sobrecarregou o sistema de saúde pública, o SUS. Mas o que me assusta é que, nesses números, nós temos pessoas, desde o ano de 2017, 2018, esperando por procedimentos cirúrgicos. E, evidentemente, que, mesmo nós tendo uma restrição do Supremo Tribunal Federal no tema 698, determinando que o Judiciário não pode intervir na administração de cidades, de estados e da nação, ele pode simplesmente sugerir ao administrador público um plano de gestão. Diante de uma realidade dessa, de pessoas que aguardam 7, 8 anos
é evidente que o judiciário vai intervir e vai determinar. E muito a contragosto de nós, do Ministério Público, porque a fila de espera foi uma luta conseguida com o esforço de muitos colegas que me antecederam nessa área, objetivando, inclusive, a moralização desse serviço. Então, deputado, o que eu gostaria de deixar é essa preocupação que eu trago da minha instituição, do Ministério Público, né, apesar de todos os esforços do governo de vencer essa luta dessa quantidade de pessoas que aguardam procedimentos cirúrgicos, mas de que houvesse uma maior atenção, sobretudo para essas pessoas que aguardam há tantos anos, né? Obrigada. Muito bem, muito obrigado, doutor André. Realmente essa é a preocupação, né? A gente vê que são números importantes, né? E estão sendo realizados, mas, de fato, as filas estão aí. Ontem ainda mesmo falei com uma pessoa e falou, olha, ele até me falou esperançoso isso. Falou, eu estava lá 2 anos atrás, eu era o 400 e pouco. Agora estou nos 70, né? Poxa, mas já é 2 anos e ainda tem 70 na frente. Então, ainda a gente tem alguns casos que precisam desta agilidade. Eu sei do esforço que está sendo feito, né, pela Secretaria, mas a angústia é sempre essa, né, da gente poder ir vencendo e diminuindo o máximo possível essas filas. Depois a gente vai fazendo um pacote aqui, daí ao final você se manifesta. Diretor executivo da FEUESC, o Braz Vieira, já bem conhecido aqui, sempre participa ativamente também dessas atividades da Comissão de Saúde. Com a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia, promotora. Bom dia, nossa colega lá da Secretaria da Saúde. Gostaria de, ao mesmo tempo, como representante da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, também sou membro efetivo do Conselho Estadual de Saúde, e nós temos acompanhado, para e passo, todo o processo das cirurgias eletivas, desse movimento que foi feito ao longo dos últimos anos. A nossa rede hospitalar, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, doutora, tem feito um trabalho muito intenso no sentido de fazer uma relação de proximidade entre a Secretaria de Estado, entre a regulação, entre os municípios, entre os hospitais, para que essas filas efetivamente diminuam. Nós entendemos que o governo do Estado tem feito um esforço bem determinado no sentido de colocar recursos disponíveis para a realização dessas cirurgias eletivas, e também a resposta que a rede hospitalar está dando é nesse sentido de diminuir a fila. A fila nunca irá acabar, nós sabemos disso, porque novos casos surgem e procuramos, de todas as formas, dentro desse trabalho, desse esforço concentrado com a Secretaria de Estado e com a regulação, buscar o máximo possível a proximidade do paciente para que ele possa, quando chamado, não se recusar a ir, para que ele, quando ele é chamado, ele efetivamente compareça. Nós tínhamos, uma época, em torno de 31%, 32% de pessoas que não compareciam na data certa em que havia sido convocado. Então, junto com o COSEMPS, junto com a Secretaria de Estado, está sendo feito um trabalho nesse sentido, porque geralmente o paciente muitas vezes diz, agora eu não posso fazer cirurgia, agora eu quero esperar para mais uma semana, mais um mês, e aí ele acaba tendo esse tipo de problema. Mas eu queria dizer que no Conselho Estadual de Saúde nós acompanhamos para e passo esse processo todo também, e queremos assim dizer que a Secretaria de Estado tem sido flexível, tem sido dado espaço para que o Conselho possa se manifestar e obter e repassar as informações que nós sempre solicitamos. Muito obrigado. Obrigado, Braz Vieira, representante da FEUESC e também membro do Conselho Estadual de Saúde. Continua livre a palavra. Se houver mais alguém que deseja fazer uso, senão eu vou, pois não, pode chegar e se identificar. Jason, nossos direitos, só a luta faz valer. Hoje tem votação aí, deve ter votação no projeto do reajuste dos servidores da saúde. Tudo bem, meu nome é Jason,
eu sou dirigente do Cine Saúde e profissional de saúde também, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente precisa reformular e construir de forma correta a atuação do Estado em relação à questão da saúde, né? Os dados apresentados ali demonstram, inclusive, de que o investimento está sendo mal feito, né? A saúde pública ela tem uma estrutura que ela não cresce de acordo com o potencial de crescimento da população, né? Há uma falta de investimento muito grande. Os dados apontados ali demonstram um investimento maciço do dinheiro público para entidades privadas, né, OS, que, inclusive, o Estado reconhece a pouca efetividade dessas instituições dentro de um quadro de eficiência, né, da saúde pública no Estado de Santa Catarina. Então, a gente precisa repensar, precisa rever a forma com que vem sendo conduzido esse investimento, porque a gente precisa fortificar os espaços públicos, né? É quase que o dobro o investimento para as entidades privadas e para os hospitais públicos. E mencionados ali pela colega do Ministério Público, boa parte dos processos eletivos eles são feitos dentro dos hospitais públicos. E aí o investimento massivo, concurso público que não sai, o investimento massivo para a estrutura, para que haja as cirurgias eletivas dentro dos hospitais públicos, não acontecem, né? Então, a gente precisa rever, de fato, né? As parcerias com os municípios, elas são essenciais para que esse tipo de cirurgias eletivas elas possam ser feitas, inclusive, nos espaços do município, né? E ficam exclusivamente sob responsabilidade dos hospitais do Estado. Então, assim, a gente precisa, de fato, fazer uma avaliação, né? Não existe uma falta de indicação de procedimentos que possam melhorar esse processo, porque o governo do Estado recebe tanto dos conselhos, tanto das entidades que estão ali fazendo as discussões, com muita frequência, formas de organização que possam melhorar esse tipo de melhoria dentro da saúde pública, né? Mas é ignorado por alguma questão que a gente não sabe qual é, né? Porque a gente protocola, a gente coloca, a gente propõe alternativas e o governo simplesmente ignora. Queria colocar também aqui uma dificuldade que a gente tem e expor, né, aqui dentro desse espaço, que recentemente 2 colegas da saúde foram agredidos, né, dentro do espaço do hospital de Joinville, né? E o nosso apelo por segurança dentro dos hospitais, dentro de uma polarização, né, que há aí de uma discussão e cada vez mais vem crescendo de forma agressiva a uma resposta dos cidadãos quanto à ineficiência do atendimento, 2 profissionais foram gravemente agredidos, né, dentro da unidade, e a gente já, desde o ano retrasado, tem protocolado dentro da Secretaria um pedido para que aumente a segurança dentro dos hospitais e se resolva essa situação para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, colocar também esse tipo de situação vem, de fato, cada vez piorando mais dentro das unidades, e a gente precisa, de fato, né, melhorar, investir cada vez massivamente dentro da estrutura do Estado, e rever aquilo que é eficiente ou não também dentro do Sistema Único do SUS, para que a gente possa oferecer aos cidadãos não só um atendimento humanizado, que eu acho que todo mundo dentro da saúde pública se esforça em fazer, mas, de fato, algo efetivamente eficiente para que a gente possa mudar a realidade da saúde no Estado de Santa Catarina. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Jason Stein. Muito obrigado, Jason. Eu apenas queria complementar aquela observação que eu fiz antes sobre um paciente, né? Falei em 2 anos, na verdade, agora ele está me passando, as coisas hoje são tudo instantâneas, né? 1,5 anos, na verdade, o pedido, e ele encontra-se na posição 61, esse paciente, e é consulta em neurocirurgia. Então, a gente ainda tem aí, esse é um exemplo, né, de alguns gargalos. Continua livre a palavra.
Não havendo mais quem queira fazer uso, eu vou passar a palavra, então, devolver novamente a Manuela para se manifestar aí sobre também essas questões que foram colocadas aqui pelas pessoas que falaram. Então, em relação, né, à fila de espera por cirurgias eletivas, ela sim é um desafio para qualquer governo que assuma, né? É uma fila que, de fato, ela não tem fim, porém, os dados apontam e mostram, né, na apresentação, o quanto está se fazendo, né, e o quanto o governo está, sim, trabalhando para a gente atuar nessas filas de espera. Existem, sim, gargalos, mas há uma força-tarefa, tanto da Secretaria, né, da autogestão, em se olhar para todas as filas e dar o devido, né, andamento para elas. Aqui também temos, né, os superintendentes. Se alguém quiser complementar na resposta referente às cirurgias eletivas, eu também abro a palavra. E acho que seria isso, relacionado, né, às filas. Ok. Eu estou olhando mais o caso aqui de uma posição, né? Porque, às vezes, a gente vê aqui, por exemplo, essa situação aqui, no dia 24/6/24, era a posição 140. 16/7 continuava 140. 22/7 continuava 140. Né? Então, às vezes, ela... É um caso específico, mas eu estou trazendo isso aqui para exemplificar, né, algumas questões que ainda são gargalos. Quem mais pediu a palavra? Pois não? Bom dia a todos. Eu me chamo Thalita, atualmente superintendente de regulação do Estado. Né, então, vou auxiliar um pouco aqui a colega a complementar algumas ações, né, de maneira mais prática que têm sido adotadas, porque o nosso foco é justamente trabalhar a gestão dessa fila de espera e buscar estratégias para resolver esses casos, né? Acho que é importante lembrar que, sim, nós temos alguns gargalos assistenciais ainda no nosso estado, algumas especialidades que têm, historicamente, filas muito longas e trazem casos mais complexos, mais desafiadores, né? Regiões também com desafios diferentes. Eu acho que isso é bastante importante a gente destacar. Santa Catarina tem uma característica de situações heterogêneas. As unidades que a doutora citou, por exemplo, né, regional, infantil, Celso Ramos, são da Grande Florianópolis, e lembramos que a Grande Florianópolis, por muito tempo na história do nosso estado, absorveu pacientes do estado inteiro nessas 3 unidades, né, unidades que são porta aberta, que atendem, né, múltiplas altas complexidades. A gente viu aqui, por exemplo, a referência do AVC. E o Estado tem feito um trabalho para tentar dar uma capilaridade a esse acesso, para tentar trazer mais prestadores para atender as questões que não precisam especialmente ficar em unidades de tão alta complexidade, com tanta complexidade, né? Então, desde o início, as estratégias do governo visaram a gente habilitar prestadores novos, né? Então, hoje, se a gente olhar estado afora, nós temos uma série de locais que possuem habilitação estadual, né? Ou seja, para você fazer alguns tipos de procedimento no SUS, você precisa ter uma habilitação, né? Alguém que diga que você tem capacidade técnica para executar aquelas cirurgias. E Santa Catarina inovou, não aguardando mais o Ministério da Saúde apenas para fazer as habilitações e criando habilitações estaduais. Com isso, a gente ampliou, importantemente, a rede de oferta de serviços para especialidades como linha de cuidado de cardiologia, ortopedia, dentre outras, né? Possibilitando que a gente tivesse serviços também em outras regiões. Com a abertura desses serviços, a gente remaneja, sim, pacientes, sempre começando pelos pacientes mais antigos, levando para os novos prestadores, oferecendo esses atendimentos. E essa é uma das estratégias que possibilitou que, no ano passado, a gente, né, batesse o recorde no estado de cirurgias eletivas. Acho que tem um destaque importante para fazer também, né? Acho que é do conhecimento da maioria que está aqui, mas Santa Catarina trabalha com a tabela catarinense, então a gente trabalha com valores diferenciados para o custeio desses procedimentos, para que seja atrativo a gente ter os prestadores executando
os atendimentos. E essa é uma tabela que está em constante correção, né? Quando a gente identifica especialidades que ainda, né, a gente consegue verificar que o custo dos atendimentos supera os valores que estão sendo praticados, a gente, né, tem ali um diálogo muito próximo também com as associações e faz esses ajustes para que a gente consiga, sim, ter uma rede fortalecida de prestadores trabalhando. A intenção é trazer o maior número de prestadores possíveis para o SUS, né? A gente entende que enquanto a gente tiver pessoas na fila, a gente precisa, sim, ampliar a nossa rede de serviço, precisa também otimizar os nossos processos para que a gente consiga atender em tempo oportuno e continuamos, né, agora passando por um processo de contratualização novo com as adequações de legislação que precisam ser feitas para a contratualização dos hospitais, mas buscando, sim, essa ampliação da rede e praticando sempre essa organização e a regulação também trabalhando como um ente ativo, né? Assim, uma pessoa que entra numa fila e o tempo que ela fica na fila, o seu quadro pode mudar. Então, ela pode ter agravo, ela pode piorar, ela pode precisar de antecipação. Então, a gente tem tentado também criar mecanismos, tanto para fazer o que o representante da associação ali trouxe, né, de tirar as pessoas que não desejam mais estar, fazer as depurações, mas também para poder rever os casos e ser mais preciso na oferta desses atendimentos. Obrigado, doutora Thalita. De fato, essa questão da tabela, tabela catarinense, né, alguns estados adotam isso, né, desses pagamentos complementares, é importante e fundamental para poder fazer essas filas andar, né, para poder o pagamento das cirurgias também ser realmente mais próximo do valor real, né, que é necessário aos hospitais, né. Tem aquela questão de quando chega na emergência, né, que essas são paga a tabela das eletivas, né, mas aí quando o hospital tem que fazer bastante cirurgia de emergência, daí ele não recebe. Eu acho que essa é uma questão ainda a ser feita, porque aí os hospitais que fazem muita cirurgia de emergência acabam recebendo menos. Bom, antes de encerrar, eu questionei isso, nós falamos aqui sobre leitos de UTI, a Manuela também expôs, né? Eu não sei se há alguma previsão em função agora do inverno, há um número X ainda, de uma meta de buscar mais leitos, está dentro ou vocês estão trabalhando com aquilo que está no momento colocado? Segundo as orientações, né, do secretário, os leitos habilitados são os que foram disponibilizados na apresentação, porém sempre garantindo acesso ao serviço e, se houver sim a necessidade, né, de se ampliar novos leitos, isso o Estado vai estar correndo atrás, de não deixar nenhum cidadão catarinense desassistido em função de leitos de UTI. Okay. Sim, isso é importante, né, porque a gente tem uma previsão, mas nunca sabe exatamente o número. Acho que é importante ter essa possibilidade até mesmo de contratação emergencial. Eu queria agradecer, então, a presença de todos, agradecer a Manuela, em seu nome, a toda a equipe da Secretaria da Saúde, Dr. Michel de Barros, Procurador da República, que está aí acompanhando atentamente virtualmente. O Dr. Michel participa em todas as nossas audiências quadrimestrais. Muito obrigado mais uma vez. A doutora Andréa Silva Duarte, também o Ministério Público Estadual, sempre muito atuante, presente. Eu queria aproveitar que vou sair do protocolo e da audiência pública, eu estou ladeado com duas mulheres, e dizer que aqui, nesta casa, a gente não arma armadilhas para as pessoas que vêm aqui, como foi armado vergonhosamente no Congresso Nacional ontem. Queria fazer esse desagravo, porque acho que o que aconteceu ontem lá foi lamentável, o nível de falta de respeito com a personalidade, uma mulher, uma histórica, uma defensora de uma causa extremamente justa. Então, me desculpe a quebra de protocolo, mas se a gente não aproveita esses momentos, os fatos continuam acontecendo. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada a nossa audiência pública.